quinta-feira e está começando daqui a pouquinho mais um programa bem assim para você. E na nossa programação de hoje a gente tem muita coisa bacana para a gente discutir aqui. Olha, a gente vai falar sobre angiologia, vai falar sobre um projeto também bem bacana, que é o projeto Olhinhos Felizes, e também vai falar sobre uma coisa muito interessante que vale a pena você também puxar a cadeira e acompanhar o nosso programa aqui. É o Agosto Lilás. Pois é, a gente precisa muito ainda discutir isso. É tudo isso agora no seu programa Bem Assim, que já está no ar. E nós iniciamos, então, o nosso programa Bem Assim, olha, já falando sobre um problema que atormenta muitas mulheres, pois é. E aí, falando exatamente sobre as questões dos problemas vasculares. Atrapalha também os homens, mas a maioria das pessoas que se incomodam mais são as mulheres. E aí, nessa quinta e sexta, vai acontecer aqui em Maceió o Evidence Expert Course. É um evento internacional sobre angiologia e cirurgia vascular. E para contar um pouco mais sobre isso, a gente vai conversar agora com Bruno Farias, ele que é médico angiologista e coordenador também do evento. Muito bom dia, Bruno, tudo bem? Bom dia, Porlane, bom dia aos telespectadores. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. A gente que agradece. Eu queria primeiro que você contasse para a gente o que é esse evento. Eu sou professor da Universidade Federal daqui de Alagoas e da Universidade Estadual de Alagoas. E nos últimos 15 anos, a gente tem passado por uma revolução em várias áreas da nossa sociedade. Informática, internet, redes sociais. E na medicina não é diferente, a gente tem caminhado para técnicas cada vez menos invasivas, técnicas cada vez mais resolutivas e que conseguem oferecer tratamento para um número maior de pacientes, pacientes mais frágeis, pacientes mais graves. Só que, naturalmente, existe uma demanda muito grande por treinamento nessas áreas. Nos últimos 6 anos, a gente morou num outro país e eu sou docente nessa instituição ainda. E, ao voltar para o Brasil, a gente estabeleceu um centro de excelência de tratamento para essas doenças, que são tratamentos através de cateterismo. E a gente regularmente recebe colegas do Brasil e da América Latina para treinamentos em pontos específicos dessas técnicas. Especificamente, nesse próximo módulo, a gente vai trabalhar com técnicas de cateterismo numa técnica chamada trombectomia mecânica, onde através de alguns dispositivos a gente consegue retirar trombos que estão obstruindo vasos do corpo e que eventualmente podem levar à morte do paciente, à gangrena, à perda de membros ou às vezes à perda de órgãos. Então, a cirurgia para o tratamento dessas coisas costuma ser bastante grande e complicada. E com técnicas minimamente invasivas você consegue tratar pacientes com cirurgia sem corte. Como isso, de certa forma, é algo novo, a gente criou um módulo. Esse tipo de atividade é uma atividade complexa, então não dá para você fazer isso para 30, 40, 50 colegas. Então, a gente está recebendo 8 colegas, 4 do Brasil, um de São Paulo, um de Recife, um de Salvador e um de Minas, e 4 colegas do exterior. 2 do México, um da Colômbia e um da Argentina, que estão vindo para este módulo, e talvez a gente repita esse módulo algumas vezes para mais colegas, mas a gente tem vários módulos com várias temáticas. Quando a gente fala, Bruno, sobre angiologia e cirurgia vascular, é impossível a gente não falar das temidas varizes, né? Acho que todo mundo pensa logo em varizes, principalmente as mulheres. Eu acredito que seja um dos problemas que acomete muito mais as mulheres. E eu queria saber se realmente essa informação procede, acomete mais as mulheres ou é por questão de estética que as mulheres procuram mais o especialista dessa área? E realmente esse é o principal viés dessa especialidade médica ou vocês têm outras? Pronto, a angiologia e a cirurgia vascular é a área da medicina que cuida dos vasos sanguíneos, tanto as artérias, que são os vasos que levam o sangue para o corpo, as veias, que são os vasos que trazem o sangue do corpo, e os vasos linfáticos, que trazem a linfa, que é um outro tipozinho de líquido que a gente produz também na periferia, de volta para a circulação. Então, dentro dessas doenças, das doenças venosas, a mais comum são as varizes. Como é uma especialidade nova, a população conhece mais a angiologia por conta da sua doença mais frequente, mais prevalente. Mas, por exemplo, uma pandemia, uma epidemia no mundo e que tende a crescer em 75% nos próximos 5 anos é o pé diabético. E o pé diabético é responsável atualmente por 70%
dos pacientes que sofrem amputação no mundo. E isso não é varizes, essa é uma doença que acomete os vasos que levam o sangue para os pés. Os aneurismas, né? Quantos de nós não ouvimos falar, por exemplo, de alguém que morreu porque comeu melancia com corpo quente e sentiu uma dor e dali morreu? Boa parte dessas mortes ditas súbitas, que a gente desconhece a origem, e aí a população naturalmente atribui o motivo que tiver mais próximo dela, tem origem cardiovascular. E boa parte delas origem vascular específica, ou por conta dos aneurismas ou das dissecções. A doença venosa e particularmente as varizes, porque, por exemplo, entre doença venosa a gente tem a trombose venosa profunda, a embolia pulmonar, que com frequência a mídia está reportando casos de mulheres jovens, às vezes, com toda a vida pela frente, que vão fazer um procedimento cirúrgico, às vezes simples, às vezes, eu não gosto de usar esse termo, banal, corriqueiro, e aí falece de maneira catastrófica, né, imprevisível, levando muito sofrimento para a família e perdas para a sociedade por conta de embolia pulmonar, e 85% dessas situações são evitáveis. Então, com relação à doença varicosa, que você me perguntou, ela é alguma coisa como 9 vezes mais frequente nas mulheres. Mas, por exemplo, a doença aneurismática é 9 vezes mais frequente no homem. Então, há doenças vasculares que são mais frequentes em mulheres, outras que são mais frequentes em homens. Algumas, como, por exemplo, o entupimento dos vasos por gordura, que a gente chama de arteriosclerose, são mais comuns em homens, mas principalmente em pessoas acima de 50 anos. Outras doenças, como as vasculites, são mais comuns em jovens. Então, eu sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado pela minha área, mas a angiologia, o que eu gosto muito dela é que ela mexe da criança, com malformações, hemangiomas, até a pessoa muito idosa, homens, mulheres, e a gente trabalha da cabeça até o pé, em todos os órgãos do corpo, porque aonde tem vida tem vaso, e aonde tem vaso a gente atua. Muito bem. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse evento que vai acontecer já nessa quinta e sexta-feira. É aberto para qualquer pessoa? Não, na realidade o que acontece é assim, esses eventos são eventos infelizmente fechados, porque quase todos os profissionais que participam desses cursos são professores universitários. E isso não é um preconceito, mas a ideia é que a gente consiga popularizar essas técnicas da maneira mais eficiente possível. E essas pessoas que são normalmente docentes ou são chefes de serviço e têm serviços de treinamento médico nos seus locais, eles têm o compromisso de ir chegando no seu local, reproduzir e treinar pessoas no seu local, para que a gente consiga popularizar no nosso continente, no nosso país, essas técnicas da maneira mais rápida e eficiente possível. Desde que a gente chegou aqui em Alagoas, essa já é, eu acho que a 6ª ou 7ª edição de algum evento nesse sentido. E como a gente não consegue oferecer isso para um grupo muito grande de colegas, a gente acaba dando preferência que sejam ou professores universitários e de preferência instituições públicas, ou que sejam chefes de serviço que tenham residência médica, justamente para que quando eles voltem para o seu local, eles consigam reproduzir essa técnica e treinar o maior número de médicos possível. A ideia é tentar popularizar ao máximo. A gente deve ter as atividades ocorrendo durante esses 2 dias. O curso é todo feito em inglês, justamente porque são colegas do Brasil e colegas de fora. E ao longo do curso, além das aulas, nós vamos operar aproximadamente 4 a 6 pacientes, para que os colegas tenham a oportunidade de vivenciar a técnica, observar como se opera, ver alguém operando. Esse é um evento que tem um apoio, inclusive do Conselho Regional de Medicina Local. As pessoas têm autorização legal para estar participando desses procedimentos e tudo. E a gente também tem o apoio da Universidade Federal daqui do Estado e da Universidade Estadual, né, uma vez que eu sou docente das 2 instituições. Perfeito. Agora eu queria que você falasse exatamente sobre essa questão. No último dia, vocês vão estar realizando o tratamento de pessoas que foram selecionadas previamente. Isso. Como é que foi feita a escolha dessas pessoas? Já que vocês fazem esse evento, é anual, não é isso? Para esse módulo, sim. Pronto. Esse módulo, sim. E aí, como é que de repente uma pessoa que tem interesse em participar do próximo, em concorrer também para ser tratado durante esse evento, como é que deve fazer? Esse módulo é um módulo anual, mas a gente tem módulos ocorrendo praticamente a cada 2 meses. Nós temos o ambulatório nosso da cirurgia vascular da Santa Casa, ele funciona no prédio do Dr. Duílio Marcília, na sala 9, normalmente pelas manhãs, 10 da manhã. Todos os dias há um colega da vascular atendendo, de segunda a sexta-feira. Então, todos esses pacientes, inclusive os do SUS, que não teriam condição
de ser submetidos a esse tipo de tratamento pelo seu custo e tal. Essa é uma parceria que, inclusive, tem um benefício social. Eles são selecionados dentro desse ambulatório. Essas doenças são doenças que, infelizmente, estão ficando cada vez mais frequentes na nossa sociedade. Nossa população está envelhecendo. Infelizmente, o fumo, que a gente foi muito feliz em bater no cigarro na década de 90 e no começo dos anos 2000, a gente deu uma relaxada e a nossa juventude voltou a fumar. A gente é mais sedentário, participa menos de atividade ao ar livre. Nossas crianças desde cedo estão muito tempo na frente do videogame, às vezes, e pouco tempo fora da atividade. Então, a obesidade, a dislipidemia e os cigarros e o diabetes são amigos dessas doenças trombóticas, andam juntos. Elas, no fundo, são uma gangue, né? Então, a gente é uma pandemia. E a gente recebe pacientes de todo o estado e até de fora do estado aqui no ambulatório. Então, uma maneira da gente poder identificar os pacientes que têm carência disso, e aí, naturalmente, dependendo da prioridade da pessoa, ela é incluída nesse processo. Naturalmente, ela tem que autorizar e tudo, porque, de qualquer forma, há colegas observando o procedimento dela, mas todos são médicos. E ela vai ser operada pela equipe da Santa Casa, ela não vai ser operada por um outro médico que não o dela. Todos os casos são operados por mim. Mas, como é que chama? A maneira da gente poder selecionar esses casos é no ambulatório realmente da Santa Casa, que ocorre de segunda a sexta-feira e que é atendido pelo SUS. Alguns pacientes, eventualmente, se aparecer algum paciente que careça, são pacientes de convênio, mas o grosso dos pacientes são SUS. Pois é, agora eu queria que você explicasse um pouco mais sobre essa questão dessa evolução da medicina nessa área, né? Porque antigamente, eu acho que qualquer probleminha, a gente já saía para operar logo um paciente que tivesse algum vaso, alguma varize, enfim, ou operar ou fazer as temidas aplicações que são bem doloridas. Isso eu digo porque eu já fiz uma e não terminei o meu tratamento por conta da dor. Você já tem outros métodos, tem evoluído, a gente já tem outras inovações. Vamos lá. A cirurgia minimamente invasiva, ela é uma obsessão da medicina. Não é um benefício único exclusivamente da cirurgia vascular. Então, se a gente lembra como nossos pais operaram de vesícula, por exemplo, era um corte que no começo ia da barriga de cima até embaixo, uma cirurgia muito dolorosa, e hoje em dia a gente trata com furinho, através de câmaras e tal. Então, da mesma forma, as cirurgias de alguns tumores, inclusive, vêm diminuindo de tamanho, as cirurgias oftalmológicas, e dentro da vascular também não é diferente. Então, por exemplo, para esse probleminha de trombose, que a gente tinha falado do curso de trombose arterial, o tratamento às vezes era com corte que ia da barriga até a perna, de cima até embaixo, fazia uma ponte com a safena, uma cirurgia enorme. Boa parte dessas cirurgias, inclusive as de aneurisma, você consegue tratar com furinho, com anestesia local, que é uma situação que no passado era absolutamente anedótica, parecia Guerra nas Estrelas. Para problemas como varizes, as aplicações, as temidas aplicações, né, e os procedimentos de cirurgia de varizes também têm diminuído. Por quê? Com o advento do laser, com o advento da radiofrequência, com o advento das técnicas minimamente invasivas e menos dolorosas, com jatos de ar frio, com cremes anestésicos, você tem conseguido oferecer para o paciente muito mais conforto, mantendo uma eficiência razoável, mas é bem importante que o paciente esteja sendo avaliado por um profissional capacitado, habilitado, especialista. Infelizmente, em tudo que envolve essa área, particularmente ou estética ou funcional estética, infelizmente você mexe com desejo, você mexe com expectativa, e aí sempre você tem um ambiente, às vezes, meio nublado, que não necessariamente é um ambiente mais sério para que essas coisas ocorram. A gente sabe que tem pessoas se submetendo a tratamentos os mais variados, com coisas absurdamente mais sérias, às vezes, do que uma simples escleroterapia, e as complicações, infelizmente, têm aumentado em todos os ramos, não só na medicina estética, na cirurgia plástica, mas também no que a gente chama de fleboestética. A gente tem visto, não só aqui, como em todo o Brasil, algumas situações de pessoas muito prejudicadas, às vezes para o resto da vida, por conta de procedimentos realizados de forma inadequada, mal indicados ou feitos até mesmo por um profissional não médico. Né? Às vezes enfim. Então, o importante é que a pessoa seja bem avaliada. Hoje em dia, você consegue fazer um mapeamento que funciona meio que como um GPS para a gente, né? Das principais avenidas, ruelas, vielas, da circulação, e entender de onde o fluxo vem, para onde o fluxo vai, aonde que está com problema, e compreender adequadamente como tratar da melhor forma.
métodos para isso, inclusive muito mais confortáveis do que no passado, já são realidade, inclusive aqui em Alagoas. Pois é, então o que que a gente espera desse evento, né, que vem acontecendo durante todo o ano, como você disse, em módulos a cada 2 meses, é só que vocês realmente possam partilhar conosco, com toda a sociedade médica e também com os pacientes, para que todo esse conhecimento também possa chegar aos pacientes, principalmente a quem mais precisa, porque eu acredito que é essa a finalidade do profissional na medicina. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nosso maior interesse é literalmente capilarizar esse tipo de situação, inclusive para a nossa população. A gente agradece o espaço para divulgar. Uma coisa que eu também acho interessante nas doenças vasculares é que elas são extremamente democráticas. O homem, a mulher, o negro, o branco, o pobre, o rico, infelizmente elas são doenças da modernidade. Então, e a gente essas iniciativas, além de capilarizar essas técnicas, elas colocam a gente aqui no estado de Alagoas num cenário de treinamento profissional que o nosso estado ainda não se colocou, pelo menos na área médica. Então, eu acho que talvez seja também algo bom para a nossa autoestima. A gente pode sim realizar medicina de ponta, medicina de qualidade e que atrai o interesse de profissionais de outro canto para vir aqui e aprender um pouco conosco. Com certeza. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, muito agradecido. Pois é, gente, olha, depois desse papo delicioso, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, porque a gente vai falar sobre o agosto lilás, infelizmente ainda batendo na tecla da violência contra a mulher. Eu volto já.